Eu assisti um filme chamado Benedita, de 2021. Esse filme está disponível em algumas plataformas aí, de streaming. Por exemplo, no YouTube, você encontra também para comprar. Ele tem a direção de Paul Verhoeven. É também uma história, na verdade, é um filme baseado numa história real. E também tem um livro muito interessante também, acredito que é muito interessante para quem quiser conhecer mais a história, o livro Atos Impuros, da historiadora Judith Brown, que conta a história desse filme. É a história, na verdade, de duas mulheres, duas freiras, que se apaixonam e que passam a dividir a intimidade. E, claro, é bom que se lembre, que se diga, que essa história se passa no século XVI, ainda a predominância, né? Você tem aí o século XVI, o Renascimento, que dá fim ao período chamado período medieval, mas ainda estava em evidência todos os costumes medievais aí. Agora, você imagine essa época aí do século XVI, numa cidade simples na Itália, e um caso desse, né, da homossexualidade feminina, num convento. Imagino que as pessoas iriam pensar sobre isso e como agiriam diante disso. Claro, e não agiam muito bem, não é? Porque você tinha um preconceito muito forte, um tabu muito forte relacionado à sexualidade. Aliás, a sexualidade, a questão da sexualidade ainda é uma coisa que chama muita atenção de muita gente, ainda é um tabu muito grande, né? A sociedade, infelizmente, grande parte da sociedade ainda não está devidamente preparada para lidar com as coisas da sexualidade, né? De modo que quando se trata de homossexualidade, mais precisamente a homossexualidade feminina, a lesbianidade, né? O lesbianismo, então você tem toda uma pressão da sociedade, porque é uma sociedade baseada nos valores cristãos, os valores hipócritas, os valores cristãos que dominam toda a sociedade, toda a sociedade, todas as instituições sociais baseadas nos princípios religiosos cristãos, e diga-se de passagem, todos esses princípios religiosos a partir de um olhar extremamente machista, extremamente masculino. Então você tem todo um domínio masculino, toda uma dominação masculina na sociedade. Toda a religião, os mosteiros, todas as instituições eram comandadas com muita pressão pela religião cristã. No caso aí, nessa época aí, você tinha o catolicismo ainda evidenciando. No século XVI você vai ter o surgimento do protestantismo, né, principalmente com Martinho Lutero, né, mas você tinha aí ainda no século XVI muito forte a presença da Igreja Católica, dos valores cristãos. Então essa é a história. A freira Benedita, ela era de família rica. Ela era uma pessoa de família rica. Ela foi levada para o mosteiro ainda criança, né? Quando ela tinha mais ou menos 9 anos de idade, acredito isso aqui, né? Ela foi levada para o mosteiro, e também os mosteiros, né? Os conventos, as abadias, as chamadas abadias, eram controladas, mesmo as abadias femininas aí, controladas pelo olhar masculino, pela perspectiva de mundo masculina, pela pressão masculina, porque você tinha nessa sociedade aí esse olhar masculino muito forte, como nós temos ainda hoje em pleno século XXI. Então essa menina, ela foi levada para o mosteiro devido a uma promessa que o pai dela fez, porque quando ela nasceu, ela quase não vivia, né?
Então, quando ela nasceu, e aí devido a dificuldades para sobreviver, mas conseguiu sobreviver, evidentemente, então o pai prometeu entregar ela para Cristo, para ela se tornar esposa de Cristo, que era o nome que se dava, era o termo que se dava para as mulheres que iam se tornar freiras. E também um dado interessante a observar também é que as igrejas, esses mosteiros, esses conventos, viviam sob a perspectiva também do lucro, do poder político e do poder também do dinheiro, de modo que as famílias ricas que sustentavam os mosteiros. Então, por exemplo, para a Benedita se tornar freira, era preciso que o pai pagasse uma imensa quantia durante um período aí para ela se tornar freira. Então, essa é a história desse filme aí, Benedita, que foi lançado em 2021. E se você quiser assistir ainda, você encontra nas plataformas como Google Play, no YouTube, no Telecine. Tudo isso, se você não tiver assinatura, você precisa fazer a compra. Eu destaquei aqui alguns aspectos que eu quero refletir com vocês. Vamos lá. A questão do gênero, um tema que eu gosto muito de tratar, você já deve ter observado nos meus vídeos. Então, a questão do gênero é uma coisa muito, muito presente nesse filme. Você tem aí a questão da mulher, a mulher subordinada aos valores religiosos, aos valores masculinos, a toda a tradição, todo o conservadorismo masculino. E aí, quando você vai tocar na questão LGBT, sim, porque ela era lésbica, então você tem aí um filme que vai trazer à tona essa necessidade de pensar sobre a sexualidade nesse período aí do século XVI e qual a influência do sentimento, dos valores cristãos sobre a questão da sexualidade. Porque toda a pressão sobre a sexualidade, observe que vem sempre a questão do pecado. Então, o olhar religioso, o poder religioso, o poder cristão, a ideologia cristã, quem determina o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. Então, essa temática aí da homossexualidade feminina que está presente aí a questão do gênero. Então, tratar de homossexualidade já era tido como uma coisa, uma aberração. Imagina aí, ainda no século XVI. Então, as pessoas, a instituição, aí, o convento, aí, o mosteiro, não tinha a menor preocupação, não demonstrava a menor preocupação no que diz respeito à pessoa humana, às necessidades de afeto, às necessidades da pessoa humana, muito embora todos tivessem a sexualidade latente, evidentemente, mas você tinha a pressão institucional, ideológica, religiosa sobre essa questão da sexualidade, falava mais alto do que qualquer coisa, muito embora todos sentissem a necessidade, como qualquer ser humano, de fazer sexo, de tratar, de lidar com sua sexualidade. Então a sociedade, ela, sob o domínio dos homens, então já se sabe, sob o domínio dos homens, então os homens que determinam como as pessoas devem se comportar e principalmente as mulheres. O filme ele vai relatar, inclusive, que a freira, que tem um caso com a Benedita, ela chegou ao convento por acaso. Como por acaso? Ela vinha fugida do pai dela, que inclusive ela entra no convento assim, toda agoniada, e então um bocado de ovelha do lado dela, porque cuidava também das ovelhas, e aí adentra o convento no momento que a irmã Benedita estava.
E aí ela pede socorro, ela pede um socorro. O pai da Benedita, se depois de tudo que acontece, né, a menina pede para ficar no mosteiro, e aí não tinha como ficar, porque tinha que pagar para ficar no mosteiro. Então o pai da Benedita oferece, né, se oferece para pagar para que a menina fique, e é de fato o que faz, e essa menina que vai ser, o caso da irmã Benedita também, vai ser muito importante, muito influente na vida dela. Então aí você vê, esse dado é interessante aí, trazer um spoiler um pouco para vocês. Ela vinha fugida, essa menina, ela vinha fugida do pai que já tinha, a esposa já tinha morrido, e na verdade essa menina era filha dele, e ele a estuprava, ele fazia sexo com ela, ele tinha ela como uma mulher, né? E a visão que os homens tinham sobre a mulher era das piores possíveis, né? Ou seja, que está a serviço do homem, que tem que fazer tudo o que ele quer, que é uma vagabunda, que é uma vadia, isso, aquilo. Então aquela visão assim muito, podemos até dizer assim, de certa forma esquizofrênica, que essa mistura do fanatismo religioso, do cristianismo, dessa interpretação distorcida da sexualidade, levou para a questão da mulher, principalmente quando se fala da sexualidade da mulher. E aí eu abro um parênteses também para dizer o seguinte: se você observar a questão dos palavrões, né, da pornografia, principalmente dos palavrões, observe que a maioria dos palavrões estão diretamente associados à sexualidade e colocando a mulher como uma coisa vil. Se você observar, os palavrões estão exatamente isso. Até mesmo nas cenas de sexo, nos filmes de sexo, você vai encontrar, mesmo o homem satisfazendo com a mulher, mas ela vê como uma vagabunda, como uma vadia, coisa que inclusive até alimenta a sua fantasia. Então, e essa mistura aí, ela foi trazida, inclusive, com toda a pressão da sociedade, a pressão dos valores cristãos, da distorção do cristianismo. Então, nós temos a sociedade sob o domínio dos homens, então se está sob o domínio dos homens, então não vai ser coisa muito boa, porque os homens, infelizmente, são muito infantis para lidar com as verdades, com as realidades, com o mundo, ainda hoje. E aí nós temos o amor ou o afeto entre duas mulheres num convento que, enquanto elas estavam se amando, enquanto ninguém via, né? Então, digamos, aparentemente estava tudo assim sob controle. A partir do momento que isso se torna público, aí vem a questão da publicização da intimidade, né, que hoje é muito forte, principalmente com as redes sociais, né? Mas aí você tem o século XVI, aí quando vem a publicização, quando se torna público que as duas mulheres, as duas meninas, as duas irmãs, elas transam, elas partilham a sua sexualidade, então isso passa a ser um grande rebu no convento, na sociedade, né? Rebu por diversas questões. Tem a questão do ciúme das mulheres, aquelas que de fato têm o seu desejo e não conseguem realizar, e aí sente ódio pelo fato de ver que a outra realiza os seus desejos. Então temos toda uma pressão muito forte, um julgamento, uma violência contra a mulher, e aí é nesse ponto, inclusive, que as mulheres elas vão ser violentadas das piores maneiras possíveis. Quando eu falo nesse tema aí, violentados, principalmente do ponto de vista da pressão da sociedade, porque as mulheres, na visão masculina, as mulheres elas não devem ter direito absolutamente nada, a não ser realizar os desejos do homem. E aí imagine você ter duas mulheres se amando, compartilhando sua sexualidade. Então isso era inadmissível para a sociedade cristianizada, extremamente religiosa, aí da Idade Média, aí no século XVI, aí, que ainda predominava esse poder religioso, mesmo já com
o processo aí do renascimento estando acontecendo aí. Então nós temos o amor e o afeto entre duas mulheres no convento que choca a sociedade que vive sob o domínio masculino. E quando a gente fala em domínio masculino, nós temos toda uma estrutura de uma sociedade baseada na perspectiva ideológica, perspectiva de mundo masculino, de modo que até mesmo as mulheres alimentadas pelo conservadorismo masculino, o olhar masculino, então elas passam inclusive a vigiar, punir as outras que não corresponde à perspectiva masculina, às determinações masculinas. E aí nós temos a questão do desejo. Qual é o ser humano que não tem desejo, e principalmente desejo sexual? Você tem desejo de poder, você tem um desejo de status, de ser reconhecido na sociedade, de ser respeitado na sociedade, e você tem um desejo da sua intimidade, da sua privacidade, da sua subjetividade, o desejo sexual. Então, a questão do desejo era um tabu na sociedade, era coisa que somente os homens, que correspondiam apenas aos homens, realizar os seus desejos, embora tenha as mulheres como vadias, como vagabundas, e se tivesse um caso, como aconteceu, de duas mulheres se amarem, então aí era, digamos, o fim do mundo. E aí nós temos, nesse contexto aí do século XVI, bom, sempre lembrar disso, século XVI ainda, você tem esse desejo aí presente na sociedade, todos com os seus desejos, e você tem a superstição e o fanatismo. Imagine, tudo era explicado a partir da ótica religiosa. Não se admitia, inclusive, o uso da ciência, a não ser em casos específicos, particulares, né? Mas não se admitia a explicação científica sobre o mundo. Então, por exemplo, imagine dizer, mas a questão da sexualidade é uma coisa das pessoas mesmo. Digamos, a ciência vai explicar, a antropologia vai explicar isso, a sociologia vai explicar isso. Então, mas isso não cabia numa sociedade aí do século XVI. Então, o que se tinha, na verdade, era a superstição e o fanatismo, de modo que quando vem à tona a questão da sexualidade, da homossexualidade feminina, aí nesse caso, então se julgava a partir da perspectiva fanática, sem nenhum princípio de razão, sem nenhum princípio científico. Então, claro, vocês já sabem que vai se dar isso, né? Vai dar em merda mesmo. Então, você tem a ignorância da maioria da sociedade. Bom que se diga também que a educação era coisa somente para os ricos, principalmente para os mosteiros, para a elite. Então, não tem educação para a maioria da sociedade, as pessoas viviam para o trabalho. Então, se você tem ignorância, uma educação que é mínima para as pessoas, né, para um pequeno grupo, e a maioria não tem acesso à educação, à crítica, então, o que é que sobra? Sobra o fanatismo, sobra o fundamentalismo religioso, a explicação religiosa, o medo da morte, se vai para o céu, se vai para o inferno. Então, a questão da sexualidade, nesse caso aí, era tido que, olha, se você tem uma aberração sexual, uma visão, a homossexualidade vista como uma aberração, então, vai para o inferno quem comete atos de homossexualidade, né? Então, o poder religioso que dominava a todos, que mandava na vida, na vida e na morte, no pós-vida das pessoas, era a religião, a predominância religiosa, esse espírito teocêntrico, né, extremamente religioso. Então, isso tomava conta de todas as pessoas na sociedade. E, quando se fala nas mulheres, elas não tinham absolutamente direito a nada. Temos o poder religioso que dominava a todos. Se esse poder religioso dominava a todos, se impunha também o medo e vinha o fanatismo. Se tinha uma sociedade aí, período da Idade Média,
se tinha inclusive muitos problemas de saúde, muitas doenças, como a peste negra, né, a peste bubônica, a varíola, por exemplo. Então se tinha muita doença. Nesse contexto aí do filme, se tem a eminência aí da peste negra, né, que as pessoas ficavam com os tumores, pegavam as doenças e colocavam sangue pela boca. Então quem adquiria a peste negra, né, já estava fadado à morte. Então a explicação sobre essa questão aí, sobre as grandes doenças, sobre as epidemias, a ciência praticamente era inexistente aí. Se existia, claro, mas não era predominante. O que era predominante? Era a superstição, a religiosidade, o poder da igreja. Então, olha, a explicação de que se tem epidemia é por causa do pecado, o pecado das mulheres, o pecado original, tudo isso.